Pessoal, olha, nós almoçamos já, estamos aqui, ó, descansando na rede. Zé Geraldo Graças tá a ali. Deus. Né, Zé Geraldo? Já molhamos as plantas. Isso. Nós tiramos o dia mesmo para descansar. Glória a Ficar mais Deus. devagar aqui, mais tranquilo. Nós merecemos, Eu né? ver se eu consigo, né? Consegue, você Tô vai doido para conseguir. levantar para ir fazer qualquer coisa, mas a gente tem que descansar um pouco, né? Bruce tá aqui. Os cachorros tá por aí, ó lá. Ó. Tem uma ali, ó. Bruce tá Tem outra ali, ó aqui. lá. O Lazeus tá ali. Catarina tá ali. Eliseus e Catarina. Tudo aqui em roda de nós. E nós aqui, aproveitando, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nessa tarde tão abençoada pelo Senhor. Dia lindo que o Senhor nos deu. Isso aí, quem faz na nossa vida é o Senhor, né? E mostrei a Geraldo e aqui estou eu, viu, pessoal? Mostrando eu aqui, ó, descansando. Graças a Deus, aqui na rede. E contemplando a glória do Senhor, as maravilhas do Senhor aqui na chácara Manaim. Zé Geraldo falou, a hora que nós estávamos almoçando, nós passamos algumas dificuldades em Montes Claros. Essa semana que passou, eu passei muito mal. Por isso, final de semana passado, nós não estivemos aqui. Eu fui diagnosticada com pedra nos rins. Estou com 3 pedras no rim esquerdo, que segundo os médicos só sai com cirurgia. A médica me encaminhou para a Santa Casa lá em Montes Claros, já para fazer cirurgia. Mas eu creio que Deus ele está no controle da nossa vida, e por Ele estar no controle, só aquilo que é permissão dele acontece. E fui para fazer a cirurgia, mas Deus não permitiu. Voltei para casa, sentindo dores ainda. E ali eu fiquei de atestado, quase que a semana toda, a igreja orando. Meu esposo, Geraldo, orou muito por mim. Minha sobrinha Sara, minha irmã Marlene, minha filha Deise, meu filho Samuel e minha filha Aline, que é a esposa de Samuel, que eu considero filha também. Meu filho Daniel e a esposa dele, Mariana, que também é minha filha. Todos eles orando e a igreja também. E graças a Deus, pessoal, a dor passou e as pedras estão aí, né? Mas a dor mesmo que eu estava sentindo, não estou sentindo mais, graças a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, por causa da boa mão do Senhor e porque eu creio que mediante as orações, o Senhor me levantou, me fortaleceu e cessou a dor. Não sei se vou precisar passar por cirurgia, quem sabe é Deus. Mas a minha vida está no controle, no comando do Senhor. E aquilo que for da vontade dele vai acontecer. É orado para mim também a irmã Mônica mora lá em BH, a irmã Marilene, né, a irmã Ilza, irmã Rosa, irmã Dinalva, a missionária Tina, esse pessoal abençoado, né, que são irmãos de igreja e que é uma bênção na minha vida. Então, louvo a Deus por cada um dos irmãos, irmã Socorro, minha amiga e irmã em Cristo. Esses irmãos todos oraram por mim. Se eu esqueci o nome de alguém, não fica triste não, viu, pessoal? Porque eu sei que foram muitas orações, em especial da minha família e do povo de Deus. Então, eu glorifico a Deus por eu estar aqui. Eu agradeço tanto ao meu Senhor, porque não era para mim estar aqui hoje, né? Mas Deus, Ele me trouxe, Deus nos trouxe, porque assim foi a vontade do Senhor. E quando Deus Ele quer, Ele faz, né?
Pessoal, já lavei as vasilhas ali, tá ali escorrendo. E já tô preparando um cafezinho aqui para nós. Aí eu vou passar o café e depois eu vou mostrar para vocês as vasilhas que eu lavei e nós vamos tomar um cafezinho agora à tarde. Pessoal, aqui ó, já fiz o café, coloquei aqui a nossa mesa. Nós temos hoje, olha, nós temos um queijo que tá muito bom. Nós temos aqui ó, um pãozinho de sal, manteiga, leite e o cafezinho que não pode faltar. Aí, e essa é a nossa mesa do café da tarde. Aqui as vasilhas que eu lavei, tinha muita vasilha. Aí foi só um pouco. Eu já lavei, já tá tudo ok aqui. Pessoal, nós estamos aqui na Chácara Manaim e está chegando o final de mais um dia. Zé Geraldo falando em Mirabela e eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. E eu estava lendo aqui o Salmo 28 e eu me deparei aqui com o versículo 6, 7, 8 e 9. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Esses versículos nos falam assim: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a força, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e eu fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. E o versículo 8 diz assim: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Louvado seja Deus. Palavra forte, uma palavra que fala muito, 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 muito ao nosso coração nessa tarde de hoje. É um salmo de Davi e o título desse salmo fala assim que Davi, ele roga a Deus que o aparte dos ímpios. E depois fala que Davi louva ao Senhor porque Deus ouviu as suas súplicas. Nós sabemos que Davi, ele, segundo a palavra de Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. E por que isso? Porque Davi era uma pessoa certa, uma pessoa que não pecava? Não. Davi era um homem que pecava, que errava, como qualquer um de nós, cheio de falhas. Mas Davi tinha uma coisa com ele: ele não guardava pecado, pessoal. No momento que ele pecava, ele imediatamente chegava e reconhecia o erro dele, pedia perdão e Deus se agradava. Porque Davi era uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhecia que ele precisava do Senhor. Ele reconhecia que ela era dependente de Deus. Então, eu creio que esse foi um dos motivos que fez com que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, né? E Davi, por ele ser assim, Deus o honrava muito, né? Deus, ele dava muitas vitórias para Davi. Até hoje, Davi, ele entre o povo de Israel, ele é um homem muito, muito querido por todos, né? E Davi, ele era desse jeito, né? Ele era um homem muito abençoado. Por quê? Porque o Senhor era com ele. E por ele ser assim, Davi também ele era muito invejado. Tinha muitas pessoas que queriam ver a morte de Davi. Mas Davi, ele tinha um fator grandioso na vida dele. E esse fator era que ele era guardado pelo Deus Todo-Poderoso. E esse salmo aqui, o começo dele, o Salmo 28, fala que Davi, ele chega diante do Senhor e clama a Deus, né? E ele fala: Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, para que não suceda que o Senhor, se calando a meu respeito,
eu me torne semelhante aos que descem a cova. Foi assim que Davi se apresentou a Deus no momento que ele fez esse salmo, né? Eu creio que Davi devia estar muito angustiado, ele deveria estar passando por uma dificuldade muito grande, e por causa disso ele chegou diante do Senhor suplicando para que Deus não se esquecesse dele, para que Deus não ficasse em silêncio a respeito dele, porque Davi ele sabia o quanto que ele era dependente do Senhor. E depois que Davi ele orou e que ele clamou ao Senhor, nós vamos chegar aqui no versículo 6, versículos 7, 8 e 9, onde nós lemos que aquele Davi que chegou diante de Deus amedrontado, angustiado, entristecido, já era outro Davi. Um Davi que já bendizia e engrandecia o nome do Senhor. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus ouviu a sua súplica. Ele disse aqui no versículo 7, aleluia, que Deus era a sua força, que Deus era o seu escudo e que o coração dele confiou no Senhor. E porque o coração dele confiou no Senhor, Deus o socorreu. E depois que ele viu o socorro do Senhor, olha só que lindo, ele fala que o coração dele estava saltando de prazer. E por isso ele estava louvando e exaltando o nome do Senhor, né? E mais embaixo Davi fala que o Senhor é a força do seu povo, que o Senhor é a força salvadora do seu ungido, que Deus é aquele que salva o seu povo, é aquele que abençoa a sua herança, é aquele que apacenta e exalta todo o seu povo para sempre. Essa é a palavra que Davi deixa. Quer dizer, nós lemos o começo do Salmo, Davi angustiado, amedrontado, e no final desse Salmo, depois de uma oração, nós já vemos um Davi cheio do poder de Deus. E é isso que Deus faz, irmãos. Você que está aí me ouvindo nessa tarde de hoje. Quando eu falei com vocês ali um pouco antes, que eu passei por algumas dificuldades ali durante essa semana, foram dificuldades que foram além das minhas forças, né? Eu sempre costumo dizer que quando você tem o Senhor na sua frente, você tem saúde, né, e tem vigor, você corre atrás do resto, porque você tendo isso, você vai e faz o que é preciso ser feito. Mas quando você não tem saúde, que você se vê prostrado em cima de uma cama, e você já não consegue fazer o que você fazia, o seu coração se entristece. Você fica cheio de medo, e assim eu me senti angustiada, entristecida e amedrontada, porque eu estava ali vulnerável, sem saber o que iria me acontecer. Estava ali com o diagnóstico do médico. Mas naquele momento a gente se entristece, a gente se angustia, porque são momentos difíceis e todos nós passamos por um vale de sombra e morte. Todos nós passamos pelo momento da dificuldade, né? E a maneira como a gente reage a tudo isso faz a diferença na nossa vida. Naquele momento em que eu estava ali, eu sabia que muitos estavam orando por mim. Como eu citei ali, várias pessoas, minha família me cercou, né, de ajuda, de oração, meu esposo, sabe? Eu pude ver o quanto que ele é importante para mim, como que é bom eu ter ele do meu lado. Eu louvei a Deus pela vida dele, meus filhos, né? E pessoas de perto e de longe, né? Igual eu citei o nome ali, a missionária Leia, que é uma pessoa muito amada, muito querida, a diaconisa Marcelene, são pessoas da igreja que estevem ali comigo, né, orando, a diaconisa Poliane, pessoas que ligaram para mim, né, e perguntaram como é que estava, como é que eu estava, e orou pela minha vida, né? A irmã Josi, são pessoas ali da igreja, né? Aquelas que eu citei e essas que eu estou citando agora. Então essas pessoas, elas ligaram, elas estiveram do meu lado. Mas olha, pessoal, não tem coisa melhor do que na hora da dificuldade a gente buscar amparo no nosso Deus, no nosso Pai. Naquele momento eu estava cercado por pessoas que me ajudaram, pessoas que estiveram do meu lado me dando palavra de conforto.
Mas o meu maior conforto foi quando eu me curvei diante do Deus que eu sirvo. Quando eu comecei a clamar ao Senhor, né, no meio daquela dificuldade, daquele problema, eu me senti como Davi, porque eu cheguei diante do Senhor amedrontada, angustiada, né, sem saber o que estava acontecendo. E quando eu me levantei, porque eu me curvei diante do Senhor, quando eu me levantei, eu estava como Davi, com o meu coração, né, saltando de prazer e de alegria, porque eu senti o mover das águas do Espírito dentro de mim. E como é bom a gente sentir o mover do Espírito. O Espírito Santo é consolador. Eu costumo dizer que ele é o divino companheiro do caminho. Quando nós clamamos, ele sonda e nos conhece. Ele penetra no mais profundo do nosso ser. E quando nós damos lugar, ele vai lá e tira as vendas que estão nos nossos olhos e nos faz enxergar a grandeza e o amor do Deus que nós servimos. E nesse momento, nós nos sentimos como Davi. Chegamos diante do Senhor com o coração contrito, com o coração entristecido, angustiado, amedrontado, mas quando nós nos levantamos, o nosso coração salta de prazer, porque nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. No meio da minha caminhada, pessoal, Deus ele me fez várias promessas. Naquele momento, enquanto eu estava orando, o Senhor me fez lembrar de uma promessa que ele me fez. Essa promessa, depois você olha aí na sua casa, está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 13, que diz assim: bem sei eu quais os planos que eu tenho ao seu respeito. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. O Espírito Santo ele me trouxe a memória, aleluia, essa lembrança, essa promessa que Deus havia me feito. E tem uma outra promessa também que me acompanha desde que nós adquirimos essa chácara. A outra promessa está lá em Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. As palavras não estão desse jeito na Bíblia, mas eu estou falando do jeito que, quando eu vou orar, eu libero essas palavras sobre a minha vida, porque são promessas que Deus me fez. E todas as vezes que eu vou orar, que eu me encontro angustiado, o Senhor me faz lembrar. Ele fala: ei, Mariede, filha minha, bem sei eu quais os planos que eu tenho ao seu respeito. Planos de te fazer prosperar e não de te causar dano. Ei, Mariede, lembra-te que eu te falei que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. São promessas que Deus fez na minha vida, eu seguro essas promessas e todo instante eu libero essas promessas na minha vida, na vida do meu esposo e dos meus filhos. Então que no dia de hoje, se você está aí, talvez tenha sido acometido por uma enfermidade ou por alguma dificuldade, e você está aí com o seu coração angustiado, entristecido, amedrontado, porque você não sabe o que vai te acontecer, faça como Davi, faça como eu fiz, se curve diante do Deus Todo-Poderoso, derrama a sua angústia, a sua súplica diante do Senhor, porque o Senhor também promete, é promessa dele, que aquele que bate na porta do céu, a porta vai abrir. Aquele que busca, ele vai achar. E aquele que pede, recebe. É promessa. E quando Deus ele faz promessa, ele é fiel a essa palavra, para cumprir essa palavra na minha e na sua vida, se nós assim crermos. Então clame a Deus, busque ao Senhor, porque oração, todas as vezes que você coloca algo diante do Senhor, você tem uma resposta. Deus ele te responde. Talvez ele não te responda do jeito que você quer, mas ele te responde. E Deus tem 3 formas de nos responder. Ele pode nos responder com um sim, com um não, ou então com um espere. Então, na tarde desse dia, clame ao Senhor. E Deus ele vai te responder ou com um sim, ou com um não, ou com um espere. E a resposta que Deus te der, que você seja obediente para esperar. Quando eu fui ali para o hospital, eu fui já para internar e fazer uma cirurgia. Mas a minha vida estava no controle do Senhor.
E o Senhor falou que não era tempo de eu passar pela mão do homem. E Ele disse um espere para mim. E nesse espere, eu me aquietei como uma criança nos braços do meu papai. E Ele ouviu o meu clamor e encheu o meu coração de alegria. Na tarde desse dia, que você receba essa palavra, que você creia que existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus cuida dos seus com muito amor, com muito carinho, com muito apreço. Vamos orar nessa tarde? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de grande glória. Te damos graças, Senhor, na tarde desse dia, porque Tu és grande, Tu és forte, Pai. Tu és o Deus do impossível. Quando, aleluia, o Senhor se levanta para agir, para trabalhar, o inferno cai por terra, porque muito maior é o Senhor. Na tarde desse dia, alcança essa pessoa que está me ouvindo. Entra com a Tua providência, com a Tua mão forte e garante vitória em todas as suas causas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe na tarde desse dia.